Consultório CBN, com Henrique Bonaldi. Doutor Henrique, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Mário. Boa tarde a todo mundo, a quem nos escuta. Vocês estão bons aí? Então, o senhor tem que ser mais sociável, o senhor tem que ir nos encontros. A rádio tem um encontro de comentaristas aqui. O senhor nunca vai. Reúne Não, todo... mas Eu sempre vou dar um abraço ao Henrique lá, você nunca tá lá, né, Adalberto? Desse jeito, O Mário. senhor sabe que o ausente nunca tem razão, hein, doutor Henrique? Não, mas deixa eu me proteger. Nessas duas últimas vezes, que se eu não me engano foram as duas vezes que tiveram, eu tive um plantão que eu não consegui trocar. Então na medicina tem disso, às vezes a gente não consegue trocar plantão. Eu já perdi, por exemplo, já pedi para reagendar aniversário da minha filha, porque não tinha jeito. Na época do Covid, eu passei seguramente um ano e meio sem ir em qualquer lugar, porque era muito trabalho, muito volume, não tinha ninguém para dar o plantão. Então acontece isso de vez em quando mesmo. Ossos do ofício. Mas eu fico inveja. Perfeito. Mas jornalista, assim, algumas profissões são assim, não tem jeito, né? Você também de vez em quando não dá uns desfalques, porque tem que ir cobrir uma outra coisa, fazer não sei o que lá, não tem jeito não. Isso aí faz parte da vida do sujeito que escolhe a medicina. Tem gente até que inventa um sofrimento com isso, sabe, Mário? Porque eu, na minha profissão, mas escolheu o trem, meu Cristo amado. Passou 6 anos acordando de manhã, sabendo que ia ser assim na faculdade, agora tá reclamando. E agradeço que tem um emprego hoje em dia, não é isso? Exatamente. Sabe o que a gente tá fazendo aqui? Maria. Isso chama positividade tóxica. Estamos nós dois aqui com positividade tóxica um com o outro, doutor. Por quê? Deixa pra lá. Doutor Henrique, outro dia aqui na rádio, teve uma festinha mais cedo. Aí sobrou salgadinho. A festinha foi lá pra 12:00. 16:00, o salgadinho tava olhando pra mim aqui. Comi uns 5, pastelzinho, risole. Me deu uma azia. Eu nunca tive negócio de azia. Mas uma dor. Assim, falei, tô infartando. Não, eu acho que era azia. Até agora não morri de infarto, deve ter sido azia. Mas uma dor, esse negócio de fritura antiga, pode dar azia mesmo, né? Negócio fantástico isso aí, vou dar o exemplo da minha pessoa. Eu escutei meu pai falar a vida inteira que era alérgico à farinha de trigo. Eu falava, nossa, o que meu pai tá falando, né? Tem cabimento ser alérgico à farinha de trigo. Por que a farinha de trigo que a gente conhece, o sujeito alérgico é doença celíaca, que o cara às vezes até desnutre, faz uma diarreia crônica, precisa investigar, depois descobre, passa a comer o trem sem glúten, aquelas coisas que a gente já escutou falar. E meu pai não tinha absolutamente nada, era só azia. Eu falava, até parece. Ele falava, eu comia 20 pastéis e quando você nasceu eu parei de comer. Tem 40 anos que eu não como. Eu achava que era mentira. Mário, eu sempre tive um refluxo que me atrapalhou na vida, assim, sabe? Eu tive que fazer mudanças de hábito. Então eu comia só até 6, 7 horas da noite, não bebia muita água, dormia sempre com 3 travesseiros, a vida inteira. De 2 anos para cá, isso se agravou muito com azia. Azia é uma má digestão infernal, assim, muito arroto, que a gente chama arroto na medicina de eructação. Muita eructação, uma síndrome assim bem distensiva, assim, ficava com o abdômen, aquele abdômen timpânico, tum-tum, aquele barulho de tambor. Mário, um belo dia, eu fiz uma viagem em dezembro agora, quando eu terminei a viagem de dezembro, falei, quer saber, eu estou 9 quilos acima do peso, eu vou fechar a boca. E aí a primeira coisa que eu pensei em fechar a boca foi massa, porque aquilo engorda muito, né? Mário, nunca mais tive nada. Durmo com 2 travesseiros, minha vida mudou completamente. Eu sou igual ao meu pai. Estou indo na gastro, inclusive, na semana que vem, para saber que santo desse diagnóstico existe. O que piora isso para mim? Fritura. E olha, vou te falar mais. Não depende se a fritura é só fritura velha ou fritura nova. A fritura, em algumas circunstâncias, ela atrapalha também. No somatório de alguns tipos de alimentação, depois de muita fome, quando você come mais do que deve essa fritura. Então tem uma certa condição que mesmo a fritura nova, ela também te atrapalha. Então é verdade que fritura dá má digestão? Sim, é verdade. Para todo mundo, claro que não, senão não tinha inventado a coxinha, né? Sim. Mas isso pode acontecer sim, isso é um dos sintomas gastrointestinais que acometem a população aí. Mas curioso que eu tive essa crise e depois fiquei com azia assim por um bom tempo. Aí um médico me receitou um remédio e disse, vai demorar uns 5 dias para fazer efeito. Porque teve a crise aguda e depois ficou aquele incômodo, sabe? Será que uma crise de azia assim pode dar uma inflamação no estômago que vai continuando? Opa, se pode. O diagnóstico de refluxo, ele é um diagnóstico clínico, né? Você não tem um exame específico que você faz para dizer se o cara tem refluxo. Qual é uma das coisas que ele mede? Na hora que ele entra com o endoscópio, que é aquele tubão que entra na boca do sujeito e vai até lá no estômago, ele nota que a borda do esôfago está toda irritada, porque no estômago é produzido ácido, chama ácido clorídrico, e aquilo quando volta para o esôfago, ele corrói o esôfago. Qual é a sacada na azia?
Se você naquela época, naquele primeiro dia, entrasse com endoscópio, você ia ver a mucosa gástrica toda irritada. É como se você tivesse agredido ela. Isso é igual ralar o braço. Eu estava andando de patins aqui com minhas filhas, caí, ralei o joelho. Aquela lesão que você faz no joelho, pela fricção do asfalto com o joelho, é mais ou menos a mesma coisa quando o alimento, de uma forma química, lógico, né, ele exacerba a forma como o estômago age. Aí você produz mais ácido. A queimação, Mário, nada mais é do que produzir mais ácido no estômago que estava acostumado a produzir X, ele produz 2X. Aí você faz lesão da mucosa por conta disso, e aí azia. Tanto é verdade que os antigos falavam assim, toma leite de magnésia, toma bicarbonato. O que era isso? Era uma substância que acalma o ácido, geralmente uma substância básica, para tentar acalmar aquele estômago mais irritado. E olha Hoje em só, dia tem coisa melhor do que isso, né? Mas antigamente usava isso. E no meio da crise, o que eu fiz? O que a gente faz que não é médico? Google. Limão. Limão é bom para negócio de digestão. Limão é bom para azia. Tinha Google falando que era bom, tinha Google falando que era ruim. Tomei limão. Não é bom, não é? Ô Mário, vamos guardar as devidas proporções, né? Não é todo mundo que tem. Mas só de médico amigo seu que eu conheço, você tem pelo menos 2, 3. Mas só acho que eu tenho cara de pra ficar perturbando as pessoas que eu tô com dor de azia. Não vou ficar perturbando você ninguém. Manda um WhatsApp, pelo amor de Deus. Mas enfim, para a população em geral, é verdade. A gente não entra no Google para resolver isso. Por quê? Porque no Google tem tratamento de coisas geralmente mais leves. O que é mais complexo geralmente não existe. Então você vai ver lá no Google, por exemplo, como é que trata cravo. Vai ter lá no Google um monte de coisa, faz isso na pele, aquilo na pele. Mas não tem assim, como é que trata pústula, que é aquela espinha de 3, 4 centímetros, cheia de pus. O cara não se aventura. Então, geralmente, quem tem um probleminha um pouco mais sério, está incomodando um pouco mais, você vai agravar se você fizer o que o cara da internet está falando. Tá cheio de perguntas para você aqui, doutor Henrique. Posso dar voz aos ouvintes? Claro. Deixa eu só falar uma coisa. Tem um vídeo circulando na internet, hoje eu recebi, de um sujeito que ele é meio coach, eu não sei o que ele faz da vida, mas ele tem um shape massa, né? Esses caras mais forte do que deve, o zóio azul, a vida dele tá boa, porque nós estamos consumindo o que ele está produzindo de informação, e ele fala assim em determinado momento. Carlão, o nome dele. É nível nacional isso, viu, Mário? Só para vocês terem ideia de como está chegando a questão midiática, como é preocupante. Ele fala assim, ele responde a ele mesmo, ele fala assim, Carlão, você então passa dieta e produtos suplementos, para a gente entrar em forma? Sim, passo, gente, eu passo. Você dá dica pra gente chegar e dizer, sim, gente, eu dou dica. E a primeira dica que eu te dou, o cara com a cara no celular falando, a primeira dica que eu te dou é não vá no médico especialista. Não acredito. Porque ele vai falar pra você que não funciona. Te passo esse vídeo agora, na hora que terminar não aqui eu te acredito. passo Eu esse falei, vídeo. não acredito, foi maneira de falar, expressão. E ele fala assim, porque ele vai falar pra você não fazer, ele vai falar pra você que faz mal, e olha aqui como eu estou, né? Meu garbo e elegância, aonde eu estou. Então a minha primeira dica é não vá no médico especialista. Rapaz, esse cara matou um bocado já nessa história. Essa brincadeira que ele está fazendo vai levar a gente para internação com certeza absoluta. Mas, doutor, não tem ninguém que regula isso? Que pode tem isso? que ter. Não, nesse caso a polícia, né? Nesse caso a polícia. Não tem nem que bater no CRM. Esse trem, um homem desse... Isso é um tipo... isso que eu não sei quantos seguidores ele tem. Ele está falando assim na câmera, mas eu não sei. Vamos dizer que esse cara tem 300, 400, 500 mil seguidores. Mário do céu! Isso é um problema de saúde pública, senhor. Então, gente, pelo amor de Deus, o menino demora, presta atenção, o menino demora 2, 3 anos para ele passar na medicina. Depois ele demora 6 para concluir a medicina. Se ele concluir a medicina mais ou menos, ele não passa na residência. O menino que passa na residência, ele concluiu a medicina os 6 anos levando a sério. Aí ele vai fazer residência, vai fazer lá em São Paulo, ele vira um bicho no trem, demora 4 anos para ele mexer nas dietas suas para melhorar seu shape. E você jura por Deus que você vai convencer, você vai ser convencido por um cara que aparece na internet porque o abdômen dele é melhor do que o seu, a genética dele é melhor. Ele tá daquele jeito ali, não é só por conta de suplementação. Ele treina 3, 4 vezes por dia e fala pra você que ele come chocolate, mentira dele. Então, pelo amor de Deus, se tem um cara que demora 10 anos estudando para falar pra você sim ou não, esse cara ainda é o médico, ainda é o nutrólogo, ainda é o nutricionista, que tem uma base teórica imensa, fica 4, 5 anos de faculdade para depois fazer uma sub de não sei o que do esporte. Então é o contrário, pelo amor de Deus. Vai no cara porque é mais seguro. Melhor barrigudinho com fígado bom do que com shape meio amarelado porque face rosa, hein? Vai por mim. E o que eu recebo agora, você tem mais de 40, quer perder barriga? Siga o meu método, você recebe isso
toda hora. Mas eu vejo isso muito na internet, Mário. Às vezes você tá num site lá qualquer, sempre aparece as mensagens. Pra mim chega toda hora na internet. Quer perder barriga? Mais de 40? Não adianta fazer o que todo mundo faz. Pra você é diferente. Já viu isso, doutor? O senhor não tem barriga, não recebe. Não, claro que eu tenho. Eu não só tenho barriga, como eu tenho mais de 40. Mas eu tenho cérebro. Eu não consumo esse trem, não brinca, não. Não, é sério que você tá falando? Você imagina qual era a preocupação na época do negócio de Covid, que eu fui sendo um cara referência lá naquele santo, daquele Instagram lá. Você imagina a preocupação que eu tinha pra falar de uma doença que eu não sei. Nossa senhora. Um cara desse tem coragem de falar de uma doença que os especialistas já sabem, assim, quase 100% sobre obesidade, sobre barriga, sobre qual é a melhor metodologia para você tirar, para você tornar a sua vida de uma qualidade e outra, e ele tem coragem de desbancar um cara desse. Então é um perigo esse trem na internet. Porque ele é louro de zóio azul e com as barrigas tampa que ele vale alguma coisa, não. Pelo amor de Deus, eu que sou barrigudo sei mais do que ele e eu não sou endocrinologista, hein? Então vocês não inventam, não. Procura informação. E eu falei aqui meio em tom jocoso, assim, de brincadeira, que eu consultei o Google, e foi mesmo. E a gente tem que ficar muito atento a isso. Grupo de WhatsApp de família, então, que aparece de receita, de médico, não é médico. Gente, liga pro médico. Liga pro médico, não tem jeito. Ou vai na unidade de saúde, tá demorando, espera, mas cuidado com essas dicas que chegam pela internet, né, doutor? E na pior das hipóteses, pronto atendimento, gente. Existe um serviço de pronto-socorro para quem tem plano de saúde, pronto atendimento para quem não tem. A UPA está lá disponível 24/7, todo santo dia tem um médico de plantão lá, para te dar essa informação de uma forma mais fiel. Doutor, tá cheio de perguntas de ouvinte aqui. Vamos tentar dar um ritmo aqui para eles, que eu fico falando bobagem e atrapalho. Alex, boa tarde. A fritura interfere também na vesícula? Interfere, só interfere. O que é a vesícula, Alex? É o seguinte, seu fígado produz um detergente igualzinho detergente da mesa. Não vai tomar aquele trem não, que não adianta, mas o fígado produz um detergente que faz a primeira quebra da gordura que você está comendo. E esse detergente, ele precisa ser usado tanto na hora que você come um churrasco, uma feijoada, uma rabada, um trem diferente, que o fígado não dá conta de produzir para aquele momento. Então o que ele faz? Ele passa o dia produzindo e armazenando na vesícula. A vesícula nada mais é do que um saquinho de detergente. Quando você come qualquer tipo de gordura, esse saquinho é espremido e aí você dissolve essa gordura inicialmente para depois começar a digerir ela. Por isso, Mário, que quem tem síndromes estáticas, que a gente chama, quando o cara tem pedra na vesícula, é pior o sintoma dele no dia que ele come gordura. Pode perguntar para qualquer um aí, eu já operei a vesícula, já arranquei fora a vesícula. Quando você pergunta para ele os últimos meses da vida dele, ele vai falar assim, rapaz, eu comia um ovo e me arrebentava. Rapaz, eu comia um churrasco e me arrebentava. Por quê? Porque na hora que a vesícula está sendo contraída para jogar para fora aquele detergente, na hora que o saquinho está sendo contraído, ele não consegue sair, porque está obstruído pela pedra. A pedra não deixa o detergente sair. Aí dá uma dor danada, é isso. Entendi. Olha a situação da Ângela. Ângela mandou uma mensagem pra gente, doutor. Eu tô com muita dor nos pés, os dois. Já fiz todos os exames, não dá nada, nem esporão, nem fascite plantar. Mas a dor continua. O que posso fazer ou quem procurar? Tem negócio de ácido úrico também, não tem? Que pode dar dor nos pés? Nossa, tem muita coisa. Fascite eu não sei o que é, fascite plantar. Fascite plantar é o seguinte, lá embaixo, nos tendões que fazem o dedo do pé apontar para o chão, quem está em casa aí, vocês que estão aí no estúdio, aperta o pé para o chão. Você consegue apertar o dedo do pé para o chão, porque tem um músculo que sai lá do calcanhar e puxa esse dedo do pé, igualzinho uma roldana. Ele puxa o dedo do pé para trás, na verdade. Não entendi. Peraí, é ficar igual bailarina, assim, apertando o dedo no chão, o pé no chão? Não, pode pôr o pé inteiro no chão. Põe o pé inteiro no chão. Sem tirar o pé do chão, força os dedos para baixo. Sentir atrás. Isso, você consegue fazer isso porque você tem músculozinhos pequenininhos que forçam ele para baixo e você tem um músculo grandão que puxa ele para trás. Esse músculo grandão que puxa ele para trás, ele se une embaixo do pé, os 5 dedões, o dedo do pé grande e o dedo do pé pequeno, o mínimo. Os 5 dedões, tem cada um deles um fio que vai parar lá no calcanhar. Entendi, agora entendi. Entre esses fios é como se fosse os seus dedos da mão aí. Cada dedo da mão seu é um fio que vai puxar um dedo do pé. Entre esses tem tipo um pé de pato. Tem uma fáscia, tem um tecido que une esses cordões. Isso chama fáscia plantar. Essa fáscia plantar, ela de vez em quando inflama. Inflama mesmo. Vai ficando lá dentro, um tecido que era para ser clarinho, limpinho, bonitinho, vai ficando mais avermelhado, vai ficando com líquido mais grosseiro, mais viscoso.
aí dá um negócio chamado fascite plantar. É plantar porque está na planta do pé, fascite porque é a inflamação dessa face, desse tecido que une esses cordões. Agora, presta atenção, ela está focando só em ortopedia. Ela está preocupada com o osso, ela está preocupada com o tendão. Tem 1.497 coisas que podem fazer isso com ela. Ângela, A diabetes... presta atenção, Ângela, e a dica agora, hein, Ângela? Ângela, a diabetes é capaz de fazer isso. Às vezes você não sabe, mas você está diabético. O ácido úrico pode fazer isso com você. Tensões musculares, às vezes você tem uma coluna que é torta, isso está refletindo lá no seu pé, isso também pode existir. A medicina chinesa, Mário, acredita que parte dessas dores, às vezes é problema no fígado, problema na vesícula. Então tem uma galera que mexe com osteopatia, que é uma coisa mais voltada a essa coisa mais oriental. Quem faz acupuntura, por exemplo, às vezes trata isso de uma forma completamente diferente. Então minha sugestão, vá num bom clínico. Essa é a hora que o cara da clínica médica ajuda. Essa é a hora que o médico generalista top, aquele cara que sabe tudo de tudo, ele ajuda. Isso existe, é só procurar um bom clínico, precisa pôr a mão, precisa te escutar, precisa entender quem que você é. A gente vai avaliar peso, vai avaliar como é que você faz a marcha, a gente vai avaliar como é que você senta, a gente vai avaliar pé, a gente vai avaliar unha, pra gente descobrir o que é, certo? Mas tem solução. Aí, Ângela, procura um clínico geral. Obrigado, Ângela, por ter mandado a mensagem. Posso continuar, doutor Henrique? Eu estou lendo na sequência que chegou. Há mais de 10 perguntas para o médico, eu vou lendo aqui para dar preferência a quem mandou primeiro. Fernanda Furtado, boa tarde. Sobre inflamação nos tendões do punho. Será que 10 sessões de fisioterapia vão resolver mesmo? O que mais pode fazer para melhorar? Ela está com dor no punho, inflamação nos tendões do punho. Detalhe, doutor, já para o senhor já ir pensando aí. Sou professora. Trabalho em 2 turnos e trabalho mais os trabalhos de casa. Não deve mexer muito com o punho. É Fernanda Furtado. Fernanda, essa é a guerra de todo mundo que tem um problema na articulação, principalmente as tendinites. Se você tem plano de saúde, essas 10 sessões, isso é coisa de plano de saúde. Eu vou te passar 10 sessões aqui, sei lá, eu não sei de onde que eles tiraram esse número. A galera da fisioterapia fica irritadíssima com isso, porque isso não permite que o fisioterapeuta estabeleça um plano de tratamento conforme ele aprendeu, ele tem que se virar para fazer em 10. Se ele ia fazer em 2, ele ganha mais 8, mas em 99,99% das vezes ele ia fazer isso em 70 e o cara só paga 10 e isso é uma confusão. Meu conselho, brigue por você, porque isso que você está tendo provavelmente é a DORT, a antiga LER, lesão de esforço repetitivo, que depois passou a ser doença ocupacional relacionada ao trabalho. Isso é esforço repetitivo por conta do seu ofício. Meu bem, se você perde esse punho, como é que você dá aula? Então você é aquela que, assim, vale o investimento. Ou o investimento de gastar um tempo para ir lá no SUS, encher o saco, ou no plano de saúde, ou investimento até pessoal, financeiro. Vem cá, fisioterapeuta que é bom, deixa eu te mostrar aqui, me ajuda. Um bom diagnóstico clínico pelo ortopedista, seguido de uma boa fisioterapia, você vai trabalhar 150 anos para frente sem grandes problemas nesse punho. Mas se você bobear, essa lesão ela vai ficando crônica, e quanto mais crônica, quanto mais tempo leva, Mário, para corrigir esse tipo de lesão, mais difícil é de ter sucesso na correção dessa lesão. Então corre, antes de mais nada, diagnóstico, né? Precisa saber o que é. Agora, uma vez estabelecido, esse é um dos casos que vale o investimento pessoal aí. Tira um dinheiro do bolso e, se não tiver, vai brigar lá na frente do trem do SUS lá para eles se virarem para cuidar de você. Tá bom, Fernanda. Obrigado, doutor. Doutor... Ô, Mário, isso é desculpa, Mário, isso é um dos maiores motivos de afastamento por trabalho. Então, se tem um cara, vamos dizer que ela não tenha plano de saúde, se tem um sujeito que quer que ela melhore, é o SUS. Porque, caso contrário, é uma força de trabalho a menos com 35, 40 anos de idade. Às vezes o sujeito tinha mais 20 anos de produção para frente. E ele acaba sendo afastado porque ele não dá conta de trabalhar. Então, isso é interesse econômico para o país falar assim, opa, volta a trabalhar aqui, mulher, pelo amor de Deus, entendeu? Então não é tão difícil também conseguir tratar isso aí, não desiste, não. Tem só pergunta não, tem elogio pro senhor também, tá, Adriana? Oi, CBN, manda um beijão para esse médico. Eu tirei a vesícula recentemente, tudo o que ele disse tá certinho, eu percebi, senti na pele, ou melhor, na vesícula que eu tirei, o que o doutor falou agora. E eu fui falar de limão aqui, negócio de azia, o que chegou de pergunta de limão, limão com bicarbonato é bom pro estômago? O Júnior tá perguntando. E o Aldeir também me mandou pergunta relacionada a limão pra azia. Fala, Aldeir. Tem mais uma aqui do Márcio. Márcio também. É o Márcio Rodrigues. Doutor Henrique não respondeu. E o limão? Hoje em dia tá com a mania de tomar limão com açafrão. Isso realmente faz bem?
Já vi também Ô, falar, Márcio. Mário, de limão pra baixar a pressão. Gente que toma limão cedo, espreme na água, porque diz, tem uma história aí que abaixa a pressão. Eu, na minha crise de azia, falei, limão. Aí depois veio ácido, ia piorar, lascou. Aí eu já tinha tomado. Essa com Ô, gente. bicarbonato já tomei muito. Limão com bicarbonato. Ó, vocês podem continuar tomando esses limão tudo, mas não tá servindo pra nada o que vocês estão tomando. Presta atenção. Limão é um negócio maravilhoso para vitamina C. A quantidade de vitamina C que o limão tem é um negócio surpreendente. E limão, como ele é uma fruta de baixo teor calórico, você consegue fazer com um limão bom desse, bonito, você consegue fazer 2 copos de suco. Pra você ter ideia, de você fazer esses mesmos 2 copos de suco de laranja, você vai precisar de 9, 10 laranjas. Então a quantidade de glicose, de açúcar que você está tomando no suco de laranja é infinitamente maior do que a de limão. Então limão é uma beleza, refrescante. Você pode tomar 534 copos de suco de limão que você tomou, no final das contas, 2 limões, que tem pouquíssimo açúcar, é super rico em vitamina C, ponto. Mas a ação terapêutica para resolver fígado, para resolver má digestão, para resolver azia, para resolver, ela é baixa. Quem está tomando e está protegendo a ideia de tomar isso, está fazendo porque para ele faz bem, mas isso não se torna uma diretriz. Ô, moçada, é mais ou menos a mesma coisa do negócio de correr na areia. A gente escuta o tempo inteiro assim, rapaz, não corre na areia não, pelo amor de Deus, faz um mal pro joelho, pro tornozelo danado, ai meu Deus. Eu, Henrique, só corro na areia. Ixi. Se eu correr fora da areia que dói. Então eu vou passar a orientação para todo mundo correr na areia? Não, já está mostrado pelo pessoal da físio, pelos ortopedistas, que a instabilidade no joelho, na areia, é pior do que no chão, ponto final. Eu é que tenho esse benefício, mas eu não passo para os outros. É a mesma coisa. Se você está tendo solução com limão, você fica quieto para você, meu filho. Você toma esse trem, não tem problema não, mas não passa para os outros. Por quê? Porque não existe diretriz hoje no mundo mostrando que o limão tem um baita benefício para isso tudo. Mas não deixa de tomar o limão, porque o limão é uma das frutas que a gente mais pode abusar sem o efeito colateral da carga de glicose da fruta, que isso é importante também. Ó, só para você ter ideia, é claro que o açúcar é de melhor qualidade, né? Mas um copo de suco de laranja puro, ele tem mais ou menos, um pouco menos do que a quantidade de açúcar que tem na Coca-Cola. É que são açúcares melhores, você está ganhando um baita benefício porque tem um monte de vitamina junto. Não estou aqui fazendo apologia ao refrigerante, não. Pelo amor de Deus, é muito melhor o suco de laranja. Aliás, vai enfiar o pé na jaca, enfia com o suco de laranja. Mas na hora que você compara com o suco de limão, Mário, é um negócio surpreendente. É menos de 10 vezes a quantidade de açúcar. Só vou pedir suco de limão agora em restaurante. Limonada Suíça. Suíça. E eu tomo sem açúcar, hein? Aprendi a tomar, tomo tudo sem açúcar. Ainda não consigo. Eu tomo suco de limão sem açúcar numa boa. Eu tomo também, sem nada. Café, suco de limão, maracujá, tudo sem açúcar. Também. Kleber Varejão. Doutor Bonaldi, dá tempo para mais, tem 2 minutos. Doutor Bonaldi, qual é a efetividade de medicamentos como omeprazol e Uniloc, não sei se é Uniloc, Linoc, sei lá, no tratamento, já que durante o azia some, mas no dia seguinte, ao término dos comprimidos, a bendita azia volta de novo como se fosse a primeira vez. Kleber Varejão mandou essa dúvida. Ô Kleber, bem-vindo ao clube. Ó, você produz ácido clorídrico, é um ácido dentro do estômago. Você produz isso continuamente. Você produz mais toda vez que o estômago está cheio de alimento e produz menos quando não. Para você diminuir a quantidade de azia, tem vários fatores que você pode fazer. Um deles é diminuir a quantidade de ácido. Opa, se eu diminuo a quantidade de ácido que eu produzo, diminui a quantidade de sensação que eu tenho por conta desse ácido. E a medicação que é mais eficaz para fazer isso hoje em dia são os OIs. Omeprazol, pantoprazol, esomeprazol, esses prazol aí, tudo que vocês estão vendendo, esse trem diminui a quantidade de ácido clorídrico produzido pelo estômago. Logo diminui. Só que a medicação, ela tem um X de ação, ela dura um certo tempo. Essas medicações foram criadas para durar 24 horas. A gente chama isso na medicina de meia-vida. A meia-vida da droga é de 24 horas. Então, na hora que você toma de manhã, você vai ter que tomar no outro dia de manhã de novo. Então, ajuda? Ajuda. E por que tem que tomar de novo? Porque a medicação vai acabando e aí o efeito vai indo embora e volta a produzir ácido clorídrico normalmente. Perfeito. Nossa, tem tanta dúvida aqui. Acho que dá para ler mais uma aqui, olha. Boa tarde. Eu trabalho em pé 12 horas por dia. No final do dia, tenho muita dor nas costas. Aí eu durmo a maior parte da noite no chão, de barriga para cima, e acordo bem. Dormir no chão não prejudica a saúde ou prejudica a saúde? É cada dúvida que chega, é difícil pro senhor, hein, doutor? Não me prejudica em absolutamente nada. Assim, nós estamos falando de chão limpo, um chão com a temperatura razoável, nós estamos falando de deitar numa cama de prego, pelo amor de Deus. Só um adendo, é o Marcos Antônio de Cariacica que está dormindo no chão e mandou essa questão.
Não faz a menor diferença. Se para você está sendo adequado dormir dessa forma, durma dessa forma. O que acontece com você é sobrecarga de músculo. Você fica 12 horas segurando peito e cabeça exatamente em cima da sua bunda, em cima do seu quadril. Isso cansa, cara. Nós estamos falando aí, se você for um cara de 1,70 m com peso normal, nós estamos falando de 60 quilos. A musculatura da sua coluna fica segurando, equilibrando, como se fosse uma brincadeira dessa de colocar a vassoura na mão e sair equilibrando, por 12 horas. Então cansa o músculo. E se a sua maneira de descansar está sendo efetivo dormindo no chão, pode dormir, sem problema nenhum. Tá legal. Guto Cowboy, arruma mais tempo esse médico aí. Concordo, Guto. Guto botou, arruma mais tempo esse médico aí, a gente arruma, ele tem preguiça com a gente, Guto. Ele falou, não, vou atender vocês não, CB. Não, senhor. Não, senhor. Que bicho mentiroso, cara. Tem que ganhar dinheiro aí, rapaz, ficar atendendo. Adalberto, dá um jeito aí, cara. Doutor Henrique, Mari, se deixar ele já quer entrar com a gente 4 horas da tarde. Não é? Lapidando ele. Quando Tô eu... brincando. Ó, só pra vocês terem ideia, quando eu vou lá na CBN, que eu vou em loco, eu chego lá 4h10, 4h20, eu tô lá de pé, escutando, dando risada com eles. Eu adoro esse negócio aí. Ô, doutor Henrique, eu vou ler as perguntas pra gente responder semana que vem. Tânia tá com problema no dedo do pé esquerdo, 2 dedos. Começa a andar e os 2 dedos doem muito. Você responde semana que vem. Não teve nenhum trauma. Diego usa limão com maisena. Diz que pra diarreia é uma beleza. Pra melhorar a diarreia. Ai, meu Deus. Doutor, operação da vesícula é mito ainda? Com 3 pontinhos? Eu não entendi, o senhor deve ter entendido. Pergunta do Alex. É verdade. São muitas perguntas chegando aqui. Deixa-me ver. Tratamento de choque é melhor do que a fisioterapia? Ou é melhor fazer a fisioterapia? Enfim. E o Luiz está dizendo que aquela propaganda enganosa que o senhor falou, aquela irresponsabilidade, é igual uma pessoa que disse que só comia fígado cru. Depois for ver, eu não comia nada de fígado cru. E nem comia só fígado cru. Enfim. É isso aí. O omeprazol dá Vivemos uma problema era nos difícil. ossos? O senhor responde também semana que vem. Tá bom? Essa foi a pergunta da Fechou. Marinês. Obrigado, doutor. Até terça-feira. Desculpe as brincadeiras, hein? Tchau, gente. Vão com Deus. Essa é a melhor parte, Mário. Vão com Deus. Tchau pra vocês. Beijo. Fica com Deus. Abraço.